Em meio às visões do fim, quando o destino da humanidade parece selado, uma figura celestial surge, trazendo consigo uma mensagem de esperança e propósito. Sejam bem-vindos ao 6º episódio da nossa série Apocalipse, do canal Caminho da Fé 31. Hoje mergulharemos em uma das passagens mais simbólicas e emocionantes do livro. A visão do anjo com o livrinho. Abre-se o 10º capítulo. João, o apóstolo amado, testemunha uma cena majestosa. Ele descreve: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Imagine a cena: um anjo poderoso, envolto em nuvens de glória, o arco-íris da aliança de Deus sobre sua cabeça. Seu rosto brilha como o próprio sol, e seus pés firmes como colunas de fogo tocam a terra e o mar, simbolizando a autoridade divina sobre toda a criação. Este não é um mensageiro comum, é uma representação da própria majestade e poder de Cristo, vindo em socorro do seu povo, e em sua mão ele traz um livrinho. Não um grande rolo selado, mas um pequeno livro aberto, pronto para ser compreendido. Esta é uma mensagem urgente, uma revelação que precisa ser entregue agora. A voz do céu, a mesma que tem guiado João por toda a sua jornada, ordena novamente. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 a 10, nos conta o que acontece em seguida. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. João obedece. Ele pega o livrinho e o come, exatamente como o anjo havia dito. A experiência é agridoce na boca, a doçura da promessa divina, a alegria de compreender a palavra de Deus, a esperança da breve volta de Jesus. O estudo das profecias trouxe um sabor de mel, uma certeza doce de que o fim estava próximo e a redenção era iminente. Historicamente, muitos estudiosos associam a esta profecia a um grande movimento de reavivamento do século XIX, quando milhares de pessoas ao redor do mundo estudaram fervorosamente as profecias de Daniel.
e Apocalipse, eles chegaram à conclusão, com base em seus cálculos, de que Jesus voltaria em 1844. A expectativa era imensa, a alegria contagiante era o sabor do doce como mel. Porém, a data passou e Jesus não retornou. O silêncio dos céus foi ensurdecedor. A doce esperança se transformou em uma dor profunda, uma amargura no estômago. Este evento foi um momento de profunda tristeza. Espiritualmente, a fé foi testada. O coração quebrado, muitos abandonaram a esperança, sentindo-se confusos e enganados. Foi um momento de fracasso humano, de expectativas não cumpridas, mas a história não termina na amargura. É precisamente no ponto mais baixo do desapontamento que Deus intervém com uma nova direção. A visão não era o fim, mas sobre um novo começo. Deus não havia abandonado o seu povo. Ele estava apenas redirecionando o seu povo. Logo, após a experiência amarga, uma nova ordem é dada a João e, através dele, ao povo de Deus. Chegamos ao capítulo 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Depois da queda, depois da dor, a ordem é: levanta-te. Deus não permite que seu povo permaneça prostrado na amargura. Ele os chama a se reerguerem com um novo propósito. E qual é esse propósito? Medir o templo de Deus. Esta não é uma medição física de um templo terrestre. O templo de Jerusalém havia sido destruído séculos antes. A ordem aponta para algo muito mais profundo. O santuário celestial, o verdadeiro centro de adoração, onde Cristo ministra como nosso sumo sacerdote. Medir o templo, o altar e os adoradores significa realizar uma obra de avaliação, de juízo investigativo. Significa entender mais profundamente o plano da salvação. Significa voltar o olhar para o ministério de Cristo no céu. O desapontamento não foi um erro, mas uma lição. Levou os fiéis a estudarem novamente as Escrituras e a descobrirem a verdade sobre o santuário celestial. Eles compreenderam que a profecia não apontava para a volta de Jesus à terra, mas para o início de uma nova fase do seu ministério no céu. O juízo que procede à sua vinda, medir os adoradores, é avaliar o caráter, a fidelidade e a sinceridade daqueles que professam o nome de Deus. É um chamado à purificação, à consagração, a aliar nossa vida com a vontade divina. É entender que a verdadeira preparação para a volta de Jesus não é apenas marcar datas em um calendário, mas desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo.
Jesus. A mensagem é poderosa. Mesmo no meio do mais amargo desapontamento, Deus nos oferece um caminho de restauração. Ele nos tira da confusão e nos dá um propósito claro. Ele nos convida a desviar o olhar de nossas expectativas frustradas e a fixá-lo em Cristo e em sua obra redentora no santuário celestial. O anjo, o desapontamento e a medida do santuário formam uma sequência divina. O anjo traz a palavra. A experiência com a palavra, quando parcialmente compreendida, pode levar ao desapontamento. Mas o desapontamento, quando enfrentado com fé, leva a um entendimento mais profundo do plano de Deus. Simbolizado pela medição do santuário, Deus nunca nos deixa sem direção. Ele transforma nossa amargura em sabedoria e nosso fracasso em um novo ponto de partida. A visão que começou com uma experiência agridoce termina com uma comissão renovada e uma compreensão mais profunda da adoração e da salvação. Que esta mensagem ressoe em nossos corações hoje. Se você já passou por desapontamentos, se suas esperanças foram frustradas, saiba que Deus tem um levanta-te para você. Ele tem uma direção, um propósito maior que Ele deseja revelar. Ele te convida a olhar para o santuário, para Jesus, o nosso intercessor, e a encontrar ali a restauração, a esperança e a força para continuar. Deus não abandona seus filhos. Ele sempre revela o caminho certo, mesmo quando tudo parece perdido. A medida do santuário é a garantia de que Ele está no controle, purificando um povo para si, preparando-os para o glorioso dia de sua volta. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada. Que a esperança do santuário ilumine o seu caminho. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta mensagem da série Apocalipse do canal Caminho da Fé 31. Até o próximo encontro.